Agradecemos à professora Marlete Moreira Mendes Ivanov por nos conceder esta entrevista dentro do programa de popularização da ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. Tornar o conhecimento científico compreensível ao público em geral, não especializado, é o objetivo central do programa de popularização da ciência. Ao divulgar seu trabalho fora do ambiente acadêmico e em linguagem simples e clara, o cientista pode despertar o interesse de jovens por carreiras científicas e tecnológicas, assim como tem a oportunidade de apresentar os resultados de suas pesquisas à sociedade, que é quem, afinal, financia as pesquisas científicas. A professora Marlete é graduada em Ciências Biológicas, doutora em Ecologia e Recursos Naturais, professora adjunta e atualmente também chefe do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Piauí. O foco principal de suas pesquisas é o estudo da biodiversidade no estado do Piauí. Iniciamos perguntando como foi o despertar do seu interesse pela pesquisa científica no campo da biologia, a ciência da vida. Olá, professor. Olá a todos que nos assistem. Bom, a minha paixão pela biologia ela começou pouco antes da graduação. Quando eu estudava ainda ensino médio, o que me encantou na biologia, na verdade, foi a parte de genética. Então, eu tinha muito interesse em atuar fazendo pesquisas na área de genética. Quando eu passei no vestibular, né, na época era vestibular, quando eu passei, a realidade do curso era outra e a vida me apresentou a botânica e depois da botânica a ecologia. E eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço, gosto demais. Agora pedimos à professora que defina para o nosso público alguns termos que serão recorrentes ao longo de nossa conversa, tais como bioma, semiárido, cerrado, caatinga, savana, restinga, ecótono. Vamos lá, é muito conceito, né? Vamos lá, bioma. Bioma é um conceito difícil de ser entendido por alguns equívocos que o próprio meio científico acabou trazendo. Mas, em geral, o bioma é uma área extensa cujas características climáticas são semelhantes em toda essa extensão. Dali evoluiu uma vida, principalmente da flora, adaptada para aquelas condições. E, atrelada a essa flora, veio toda uma fauna também que é muito típica. Isso seria a parte de bioma. O que mais que a gente tem? O que é cerrado? Né? Cerrado é um dos biomas brasileiros, segundo o IBGE. Nós temos 6 biomas brasileiros: Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal, Pampas. E o Cerrado é um desses. O Cerrado é o que, em termos mundiais, a gente chama de savana. O que é uma savana? É uma área que tem predomínio de espécies arbustivas, entremeadas por espécies herbáceas. Então, ela tem um extrato herbáceo bem desenvolvido, mas nesse extrato também se desenvolvem espécies arbóreas e arbustivas, só que elas não têm um porte tão alto. Vamos lá, o que mais que a gente tem de pergunta aí? Restinga, ecótono. Pronto, restinga. A restinga é uma vegetação litorânea. Ela é uma vegetação que dá nos cordões arenosos que margeiam a praia, né? Ali, logo após aquela faixa de areia, vem a faixa de vegetação que a gente chama de restinga, que é fundamental para a contenção da própria maré, né? Essa vegetação, ela consegue ali ajudar na contenção das marés. Ecótonos. Bom, os biomas, eles em algum ponto, eles se entrelaçam. Está terminando um, está começando o outro.
E esse ponto onde termina um e começa o outro é o que a gente chama de zona de transição ou ecótono. Então, no Piauí, a gente tem bem definidos pelo menos 2 ecótonos, né, que a gente, eu acho que fala mais um pouco sobre isso mais na frente. Quer mais? Estou devendo algum ainda? Semiárido. Semiárido. Semiárido é uma nomenclatura que a gente utiliza para áreas que estão entre os ambientes áridos e os ambientes chuvosos. Então, ele é semi, nem é tão árido, nem é tão chuvoso. O semiárido, ele está entre 250 milímetros de chuva por ano e 500 milímetros de chuva por ano. Abaixo de 250, a gente já tem os ambientes áridos, né? Então, o semiárido está nessa faixa de 250 a 500 milímetros de chuva por ano. Gostaríamos de ter uma visão geral das linhas e projetos de pesquisa no Departamento de Biologia da Universidade Federal do Piauí. Ok, nós na biologia, a gente tem especialista em todas as áreas da biologia. Nós temos pessoal da geologia, temos professores e pesquisadores da fauna, que são os zoólogos, tem o pessoal da ecologia, tem o pessoal de genética, de biologia celular, tem o pessoal de botânica e boa parte desses professores desenvolve pesquisas. Recentemente, o coordenador do curso, que ele é da área de botânica, na verdade, ele ainda nem chegou, está participando de uma expedição internacional chamada Brilhantar. Esse é um projeto internacional que visa o estudo de um conjunto de plantas que a gente chama de briófitas. São plantas ainda pouco evoluídas, são plantinhas pequenas. Essas plantas, isso na Antártica, então ele está em viagem, essa viagem internacional, e fazendo esse levantamento de plantas para fazer a identificação e olhar também como que está e fazer para que sejam propostas também medidas de proteção para essas espécies. Aqui, mais local, a gente tem também o professor Davi Pantoja, que trabalha com herpetofauna há um bom tempo, desde quando ele entrou na universidade e estendendo o doutorado dele, que ele trabalha com répteis e anfíbios, ele faz levantamento desses animais, ele trabalha também atrelado não apenas à pesquisa, mas também à extensão, com um projeto chamado Erqueduca, que ele leva material para as escolas, ou traz as escolas para olhar esses materiais na universidade, né? A gente abre a universidade para os estudantes de ensino médio e ensino fundamental, para que eles conheçam os nossos materiais. Eu tenho desenvolvo pesquisas com geoprocessamento e também com biodiversidade do estado do Piauí. Tem professor pesquisando morcegos, tem professor pesquisando flora, tem gente pesquisando vários aspectos aí da vida aqui no estado do Piauí e também no mundo. Agora é uma coisa de interesse pessoal. E pesquisas genéticas? Bom, a gente tem 4 professores que são, se eu não me engano, que trabalham com essa área, né? Tem a professora Lidiane, tem a professora Sandra, tem o professor Adalberto. Desses, assim, o que tem mais equipamento para pesquisa, uma pesquisa mais consolidada, é o professor Adalberto, né? Que ele mexe, inclusive, com pesquisa de transplantes e rejeição de transplantes lá na universidade, né? E ele é dessa área de biologia celular e genética. Genética urbana médica, não. Para interesse médico. Assim, mas ele próprio faz trabalho na área médica, de genética médica, não. Ele trabalha com o estudo de rejeição de transplantes, né? Eu falo mais em relação a doenças genéticas. Não. Isso não. Não. Tá certo. Não tem ninguém que faça. Não, tem não. E essa é a minha área. Ah, sim. Aí, como tem sido feitas, essa é a próxima pergunta, como têm sido feitas as pesquisas sobre a diversidade biológica no estado do Piauí e com que métodos? Ok. Há 2 anos, eu escrevi um projeto chamado Análise da Biodiversidade do Estado do Piauí,
que visa conhecer toda a biodiversidade que a gente tem de macro-organismos e micro-organismos, aliás, micro-organismos não, e pequenos organismos, tá? E até micro também, porque os meninos estão estudando fungos também, a gente só não estuda a questão de bactérias, mas fungos, briófitas, pteridófitas, que a gente nem tem, poucos estudos a gente tem no estado, também como as plantas superiores e todos os grupos dentro dos vertebrados e também os invertebrados. Então, a gente está, inicialmente, nossa pesquisa, ela visa levantar os dados de publicações, que é o que a gente chama levantamento de dados secundários. Então, a gente pega todas as publicações que já foram feitas com listas de espécies e a gente soma esse material, pega essas informações, faz mapeamento, faz análise de dados, para a gente entender como que está distribuída, onde que está acontecendo, quem é que está ameaçado de extinção, que áreas no Piauí estão faltando estudos, quais são as lacunas que nós temos. Então, a nossa pesquisa, a princípio, é essa. Havia uma ideia também no projeto de que houvessem levantamentos de campo. Só que, infelizmente, o projeto não tem financiamento. Então, você sabe que para alguém ir para o campo, ele precisa de verba, ele precisa comprar material para fazer a coleta dos materiais, ou coleta de dados, ele precisa de um transporte, ele precisa de um local que o abrigue, alimentação, enfim. Então, assim, sem dinheiro a gente não consegue fazer pesquisa. E aí essa parte de campo mesmo, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer porque não conseguiu financiamento para o projeto. E aí nós estamos apenas levantando dados secundários. Esse é o método. Em face do desmatamento e das queimadas que vem ocorrendo no Brasil ao longo dos anos e da necessidade de preservação da biodiversidade, foi criado por lei federal, no começo deste século, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, com o objetivo de preservar as espécies biológicas de determinadas regiões, garantindo, em princípio, sua perpetuação e a manutenção dos ecossistemas. Pois bem, quais foram os critérios adotados para definir uma área como unidade de conservação e se o sistema, como um todo, tem se mostrado eficiente na preservação da natureza? Muito bem, professor. Então, de fato, no ano 2000, a gente teve ali a divulgação dessa lei chamada SNUC, que a gente chama no popular, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa legislação ela foi muito importante porque antes a gente tinha unidade de conservação, mas a gente não tinha algo que pudesse gerir, né, nortear o uso dessas áreas. Né? A gente tem unidade de conservação há muitos anos antes dessa legislação. Então, essa legislação ela prevê diferentes categorias de unidades de conservação, né? Tanto em macro classificação, que são as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral, e dentro dessas a gente tem outras subcategorias. Para se criar uma unidade de conservação, a primeira ideia que se tem é o que está sendo preservado ali. O importante é que a gente tenha uma beleza cênica, que seja uma área com uma paisagem muito bonita, que se deva preservar, ou então temos espécies ameaçadas de extinção nesse local, ou temos espécies que precisam ser preservadas para que elas não entrem em alguma categoria de ameaça de extinção. Então, o objetivo primário das unidades de conservação é preservar a vida em seus diferentes níveis e também paisagens ou ainda geossítios, que são sítios geológicos ou paleontológicos. Então, nós temos unidade de conservação em torno desses objetivos de preservação. Quantas unidades de conservação existem no Piauí, nos níveis federal, estadual e municipal, e que percentual do território do estado é ocupado por elas?
Muito bem. Nós temos 10 unidades de conservação no estado federais, que são as maiores unidades de conservação que nós temos. No total, nós temos mais de 100 unidades de conservação, só que a maioria dessas unidades de conservação ela está na cidade de Teresina, e não são bem unidades de conservação, porque elas estão um pouquinho distantes do objetivo que uma unidade de conservação deveria ter. Mas, ao longo dos anos, foram criando os secretários de meio ambiente municipais, eles foram, daqui de Teresina, né, eles foram criando, ao longo dos anos, os chamados parques ambientais. E um parque é uma unidade de conservação. Então, só que muitos dos nossos parques, eles já estão tão antropizados que, de fato, eles não estão preservando muito. Ou as espécies que tem lá são espécies exóticas. São mangueiras, muitas vezes o próprio ninho, o ficus. Então, são espécies que não são típicas dos nossos ecossistemas e que não têm muito interesse em ser preservadas. Mas Teresina tem várias dessas unidades, o que faz com que a lista suba para mais de 100 unidades de conservação. Mas as maiores que nós temos mesmo e mais preservadas são as unidades de conservação federais, que no total são 10. E o percentual de área protegida por essas unidades, pelo somatório dessas unidades, chega a 10% do estado. É um dos maiores do Brasil, em termos de proteção por unidade de conservação, um dos maiores, em termos percentuais, é o Piauí. Ganha, por exemplo, do Ceará. Que é um estado maior, né? Maior. Qual o estado de preservação das unidades de conservação piauienses? Boa pergunta, professor. Olha, se a gente observar as unidades de conservação federais, elas estão muito melhor preservadas do que as estaduais. Essas 10 unidades de conservação federais, elas têm, a maioria delas, uma proximidade com o ICMBio. Então, a Flona de Palmares tem o pessoal do ICMBio lá, Parque Nacional de 7 Cidades tem o pessoal do ICMBio lá, Delta do Parnaíba tem o pessoal do ICMBio lá. Agora, a APA da Ibiapaba a gente já não tem essa proteção, então algumas unidades estão um pouco mais distante do pessoal do ICMBio, que dificulta um pouquinho a preservação. Agora, quando a gente passa para as unidades estaduais, a gente já tem uma situação bem complexa e bem delicada. Por quê? Porque as unidades, a maioria delas, elas são criadas e pronto. Então, não tem fiscalização, não tem proteção. Recentemente, em 2019, foram criados, por exemplo, o Canyon, o Parque do Canyon, né? Foi criado também o Parque da Serra de Santo Antônio, em Campo Maior, que era uma área já conhecida, e algumas outras unidades também foram criadas no estado. Só que se você conversa com o pessoal de lá, eles assim, não mudou muita coisa. Agora é uma unidade de conservação, mas não tem fiscalização. Então, a gente tem essas unidades mais próximas ainda estão, de Teresina, elas ainda estão numa situação razoável. As unidades que a gente tem no meio do cerrado, elas estão completamente tomadas no seu entorno pelo desmatamento e, inclusive, no seu interior. Muitas delas desmatando áreas de mata ciliar, que deveriam proteger os rios. Então, essas unidades, muitas delas estão apenas no papel e não se tem um fiscal, um representante do poder público assegurando, protegendo essas unidades, né? Assegurando a proteção nessas unidades. No seu entendimento, qual o principal obstáculo à preservação da biodiversidade no Brasil e, em especial, no Piauí? Acho que listar o principal é um pouquinho difícil, mas a gente sabe que a mudança no uso e ocupação do solo é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, que é o desmatamento para ou construção de casas, construção de indústrias, ou estradas, ou ainda para a agropecuária, né? E agora, ainda mais recentemente, para a instalação de placas de energia solar, ou até mesmo para as torres de energia eólica.
Então, o desafio que eu acredito que seja gerenciar é mais a questão da fiscalização. Porque a legislação brasileira é uma das a legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo e mais completas. Coisas que você vê em outros países acontecendo com a fauna, essas coisas não são permitidas aqui no Brasil, como, por exemplo, a caça oficial mesmo de espécies silvestre, de animais silvestres. Isso não é permitido aqui no Brasil. Assassinato, como questão cultural de animais, isso também existe em outros países, mas não existe no Brasil. Então, nossa legislação ela é muito completa, muito complexa e ela abarca, de fato, vários parâmetros e vários aspectos, mas colocar em prática com a população é muito difícil. O que precisa mesmo é inserir educação ambiental na população. Entrou na escola, já começa a trabalhar a mente das crianças, respeito ao meio ambiente, preservação, não corta, não quebra, não mata o passarinho, não maltrata os animais. É preciso que o ser humano, aqui ou em qualquer outro local do mundo, ele cresça com a consciência ambiental, porque se ele cresce com essa consciência, ele vai entender quando adulto que ele não pode destruir a natureza e tem que se ensinar também os efeitos da destruição da natureza sobre nós mesmos. Nós estamos vivendo momentos de aquecimento global, com o sistema climático desregulado, chuvas torrenciais em locais onde não se via, onde não acontecia antes, maremotos, enfim, a água entrando, ultrapassando os limites da faixa litorânea, passando, né? Então, assim, a gente tem visto muita destruição, fogo, calor, né? Enfim, locais que historicamente não pegam fogo, estão pegando fogo atualmente. Então, isso são efeitos das mudanças climáticas e isso vai acentuar cada vez mais. Então, é preciso, aliás, era para ontem, né? Era para ontem que as crianças já começassem a ter noções sólidas de educação ambiental. Não é apenas no programa da escola, no sentido de, está na programação alguma coisa para a gente fazer. Não, isso tem que ser uma vivência. A educação, você mostra que você é educado pelas suas ações. Então, nós temos que mostrar que temos educação ambiental por nossas ações. Eu acho que o maior desafio é esse, é fazer com que a população respeite a vida, respeite as leis, respeite o meio ambiente. Mas há algum programa de educação ambiental? Tem, inclusive, uma política, né? Nas escolas? Então, na prática eu não sei como que funciona, mas existe a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a PNEA, que prevê que todos os níveis de ensino tragam, e que isso não seja uma disciplina específica, mas que seja trabalhado interdisciplinarmente por todos os professores, em todas as séries, na educação formal e na não formal. Ou seja, a gente tem que respirar educação, nós temos que ser seres educados ambientalmente, né? E isso é o processo da vida, começando nos pequenininhos até a vida adulta, né? Lei tem para isso. Agora, se as escolas efetivamente estão implementando, aí é outra história. Conferir, né? Acredito que muitas têm, algumas, mais proformes, né? Nós temos que fazer porque a legislação manda, e fazem apenas uma feira, algum momento ali, né? Leva os meninos ali no Zoobotânico, no Parque da Cidadania, leva no Parque da Floresta Fóssil, mas são coisas assim pontuais, isso precisa ser, e às vezes, muitas vezes pelo professor de ciências ou de biologia, isso precisa ser tratado por todos os professores. Quando o próprio professor se incorporar a educação ambiental nele, ele vai conseguir transmitir isso para os alunos dele. Isso talvez demore gerações ainda, né? Pois é. Além das unidades de conservação instituídas pelo poder público, algumas unidades foram formadas pela iniciativa privada. Em nosso estado, onde estão localizadas essas unidades de conservação?
Pronto, nós temos 6 unidades de conservação na categoria desculpa, esqueci o nome, quando o proprietário, são particulares, né? São unidades de conservação particulares. Isso, as RPPNs, né? São reservas particulares do patrimônio natural. Essas unidades, elas são de iniciativa da pessoa, do dono da área. Então, vamos dizer, eu tenho uma área que eu acho que deveria ser preservada, o terreno é meu, e eu chamo, então, eu dou entrada numa documentação para que essa área seja tornada uma unidade de proteção. A partir desse momento, os direitos, o direito que cobre qualquer cidadão quanto à sua propriedade não incidem mais sobre essa propriedade. Ela é uma propriedade, vamos dizer assim, sob o poder público. Então, os herdeiros, eles não podem modificar aquela área, a título de perpetuidade, elas não podem se desfazer daquela unidade ali, porque ela tem uma legislação própria que incide sobre ela. Então, aqui no Piauí, nós temos 6 RPPNs, né? 6 dessas reservas. Uma delas é aqui em Teresina, as outras 5 elas estão espalhadas por outros municípios. Mas são unidades que nós temos pouquíssimas informações. Por quê? Porque como é uma área particular, a pesquisa que ocorre lá, ela não é divulgada, as visitas que ocorrem lá, elas não são divulgadas. Então, infelizmente, as RPPNs, elas estão muito isoladas. A gente não tem muita informação, de fato, sobre o que está acontecendo e nem temos comumente pesquisas dentro dessas áreas, infelizmente. O inventário da biodiversidade piauiense, feito pela senhora e pela sua equipe, inclui novas espécies identificadas durante a execução do projeto? É uma pergunta. E qual a estimativa para o número de espécies animais e vegetais em território piauiense? Pronto. O trabalho que a gente faz, como eu falei no início, ele não tem previsão de saída para campo, de coleta de novas espécies, de novos materiais. Tudo que a gente levanta já foi publicado, já foi identificado por alguém. Mas assim, a gente tem colegas que trabalham com o que a gente chama de taxonomia. O que é a taxonomia? Aquele pesquisador que vai para o campo e coleta quem está lá, identifica quem está lá e traz uma lista dizendo quem são as espécies e os nomes populares e outras informações. Então, nós temos colegas que são taxonomistas que, numa coleta de dados muito simples, já consegue voltar com várias espécies novas, desconhecidas ou não registradas. Por quê? Porque a biota do estado do Piauí ela ainda é muito pouco conhecida. Há áreas no estado que um pesquisador nunca pisou para fazer um levantamento. Ou se foi apenas para um de flora, ou foi só para um de répteis, ou foi só para um de mamíferos, ou só para um de aves. Então, a gente precisa de mão de obra. Hoje, nosso problema maior é quem vai para o campo, abaixo do investimento, né? Não tem dinheiro, segundo ponto, é quem vai ousar ir para o campo ainda nessas condições e fazer esses levantamentos. Piauí tem, sim, ainda biodiversidade desconhecida e que precisa urgente aí de pesquisadores para trazer essas informações. Bom, quanto a números, vamos lá. A biodiversidade, a riqueza de espécies que nós temos no estado do Piauí, quando se trata de flora, nós temos mais de 3.000 espécies que a gente chama de fanerogâmicas. São as espécies, os vegetais superiores. Conhecidas, né? As conhecidas. Que estão nessa lista, que já foram publicadas, já foram identificadas, incorporadas em algum herbário, que é o local adequado para esse tipo de deposição de material. Nós temos aí do que a gente chama herpetofauna, que inclui o grupo dos anfíbios e dos répteis, 172 espécies, né? Nós temos também 68 espécies de algas. Dentro dos grupos de animais, o maior que nós temos é o grupo das aves. São mais de 500 aves, 500 espécies de aves. Pra você ter ideia, o Brasil tem 1.900 espécies de aves catalogadas. Piauí tem 500. Então, é um número muito grande de espécies que a gente tem.
E por aí vai, a gente tem 142 espécies de mamíferos, né, e acho que 200 e algumas, 230 mais ou menos espécies de peixes. E, de fato, as aves compõem o maior grupo que nós temos. E tem também invertebrados, mas eu não vou nem falar do número, porque o número de invertebrados conhecidos é tão pequeno, dado o tamanho do grupo, que não faz nem sentido a gente dizer que o estado tem 200 espécies. Não faz sentido, porque o grupo é enorme, né? São insetos, né? Que é o grupo mais biodiverso que existe, que são os artrópodes. É isso aí. Qual o impacto da ocupação humana de hábitats naturais nos ecossistemas e, particularmente, na biodiversidade, como o agronegócio contribui para a degradação do meio ambiente e para a redução da biodiversidade biológica? Bom, onde o homem põe a mão e o pé, há ali um impacto sobre a biodiversidade daquela área. E quando ele desmata, mais ainda. E quando usa agrotóxicos, é pior ainda. Um grande problema que a gente tem é o uso intensivo do solo, com o posterior abandono desse solo, que não lhe permite mais ter condições de se regenerar. E, obviamente, a própria modificação do uso do solo permanente, que a gente perde biodiversidade. Ali, os organismos estão perdendo a sua casa, estão perdendo a capacidade de fazer as suas interações, ou seja, o predador não consegue achar sua presa, ou a presa fica vulnerável demais, as presas ficam vulneráveis demais e acaba diminuindo o tamanho daquela população da presa. Então, causam essas alterações que a gente chama de antrópicas, causadas pelo homem, elas trazem desequilíbrio e perda de hábitat e risco de extinção para as espécies. Qual o grau de diversidade da fauna e flora piauienses e que espécies estão ameaçadas de extinção? Em parte já foi respondido isso, mas está aí a pergunta. Aí. Aqui no Piauí, dentro da lista de espécies que nós temos de animais, somando todas, nós temos 60 espécies que estão em algum grau de ameaça na lista de ameaçadas de extinção. Existem 3 categorias de ameaça, que é em perigo, criticamente em perigo e vulnerável. Então, dentro dessas 3 categorias somadas, nós temos 60 espécies pelo estado de animais que elas estão em algum grau de ameaça. Talvez seja pouco em relação ao total, mas assim, muitas espécies a gente ainda não tem nem conhecimento de que elas existem no estado para a gente saber se elas realmente estão ameaçadas de extinção, porque a gente nem sabe que elas existem. É isso. Eu tenho a convicção de que a divulgação científica mais eficaz deveria ser feita nas escolas de ensino básico, envolvendo, portanto, crianças e adolescentes. Foi com esta convicção que eu sugeri a inclusão dessa forma de disseminação do conhecimento científico em nosso programa. Aqui a pergunta é se há algum programa de educação ambiental e preservação da flora e da fauna no ensino básico no estado do Piauí. Isso você já deu a resposta, na verdade, para trás. Foi. Então, só complementando, na parte de herpetofauna tem o projeto chamado Herqueduca, que ele vai diretamente às escolas, trabalha diretamente. Temos também um outro projeto chamado Biosferas, que leva os estudantes para o zoobotânico e lá apresenta material biológico e apresenta a própria unidade de conservação para esses estudantes. Eu também desenvolvi recentemente projeto de educação ambiental na Flona de Palmares, também com os estudantes do entorno ali no município de Altos. E também, recentemente, a gente desenvolveu um projeto sobre pegada ecológica nas escolas também, tanto públicas quanto privadas no município de Teresina. Então, assim, sempre tem professores coordenando o que a gente chama de projetos de extensão, que são projetos que levam os alunos do curso de graduação em biologia para ter mais contato com os alunos de lá de fora, os alunos de ensino fundamental e médio. Qual o bioma mais preservado em nosso estado e por que razão ele é o mais preservado?
Bom, olha, para ser sincero, hoje os biomas piauienses, eles estão bem antropizados, eles estão bem alterados. Eu poderia até lhe dizer que era a Caatinga, poderia, mas hoje a gente já ouve falar e já vê tantos projetos de desenvolvimento sendo feitos na Caatinga que a gente já não tem mais nem essa convicção de que a Caatinga está sendo preservada. A gente tem pleno conhecimento de que a região dos Cerrados piauienses está sendo devastada pelo agronegócio, mas na Caatinga outros tipos de atividades estão sendo desenvolvidas, como a implantação de placas solares, inclusive nas proximidades de unidades de conservação, áreas de mineração e também outros tipos de atividades que trazem algum retorno financeiro, né? Ainda a própria exploração por gado na Caatinga, que também acontece, a própria agricultura dentro da Caatinga também, que já vem se desenvolvendo. Então, infelizmente, o Cerrado ele tem sido mais danificado, mas a Caatinga não está ficando atrás, não. Em que diferem as espécies das zonas de transição entre os biomas piauienses, como Caatinga e Cerrado, por exemplo? Então, existem espécies que a gente chama de espécies endêmicas, que elas são típicas daquele ecossistema, típicas daquele bioma. Mas pesquisas mostram, inclusive do professor Alberto Jorge, elas mostram que pelo estado as espécies elas estão muito bem distribuídas e ocupando aqueles outros biomas que não são típicos dela. Então, é comum você estar no meio do Cerrado e encontrar espécies da Caatinga, é comum você estar no meio da Caatinga e até encontrar espécies de floresta amazônica ou de Mata Atlântica, né? Elas estão no domínio do Cerrado ou da Caatinga, mas não são típicas daquele ecossistema. As zonas de transição, em especial, você encontra espécies dos dois domínios. Você encontra interpenetradas as espécies tanto da Caatinga quanto do Cerrado. E isso eu estou falando para espécies vegetais que são aquelas que não se locomovem. Para animais, isso está distribuído pelo estado, né? A gente tem poucas espécies que ocorrem em locais mais isolados. Aqui no Piauí, as espécies elas estão bem distribuídas pelo estado. E nessas zonas de transição, não há espécies próprias das zonas? Sim. Por exemplo, Teresina, ela está numa zona de transição entre a Caatinga e a Amazônia. Aqui a gente chama de região meio-norte, tá? Esse ecótono aqui. Ele é um ecótono entre Caatinga e Amazônia. E aqui se desenvolveram, existem características típicas daqui, por exemplo, não chove tanto quanto na Amazônia, mas não chove tanto quanto na Caatinga. Chove mais, a Teresina chove 1.200 milímetros na média histórica, né? 1.200 milímetros. Nem é os 3.000 da Amazônia, nem é os 500 ou menos da Caatinga. Então, obviamente, a gente vai ter uma biota adaptada a isso. Por exemplo, os babaçoais. Eles são, e os carnaubais, né? Eles são típicos dessa região aqui, que a gente chama de região meio-norte, que as características são particulares também, embora a gente tenha essa interpenetração. Aqui a gente encontra espécies da Caatinga, já encontra algumas também da Amazônia, mas encontra espécies típicas também do ecótono. Qual a situação atual em nível nacional das unidades de conservação? Os resultados esperados estão sendo observados mais de 20 anos depois? Bom, assim, quanto às unidades de conservação e o status de preservação, cada unidade é um mundo, né? Cada unidade ela tem as suas particularidades. Algumas unidades, dependendo das espécies que tenha, existe uma pressão antrópica maior sobre elas, da população no entorno querer entrar ou para caçar ou para coletar alguma coisa que tem ali dentro. Então, dependendo da importância daquela região ali, as pessoas podem ter uma pressão maior sobre aquela unidade e a fiscalização não conseguir dar conta disso.
Tanto que, eu não sei quantos lembram, em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, alguns anos atrás, um dos fiscais foi assassinado por pessoas que queriam caçar dentro da unidade de conservação, o que é proibido. Então, no geral, as unidades de conservação federais, volto a esse ponto, elas estão bem preservadas. E, em termos de Brasil, algumas estaduais também são bem preservadas, né? Independente de ser federais, que há um investimento maior em estrutura, em fiscalização, né? Os governos estaduais, normalmente, eles deixam mais a desejar. Mas muitas delas têm, de fato, cumprido com o seu papel. Por mais difícil que tenha e por mais problemas também que apareçam. Vamos em frente. O que dizer da perda de biodiversidade causada pela fragmentação de ecossistemas naturais em decorrência da interferência humana, como construção de estradas, a mineração e o agronegócio? Ok. De fato, cada um desses ele tem um conjunto de fatores que a gente chama de impactos ambientais sobre o meio ambiente. Por exemplo, uma estrada, ela corta um ecossistema onde antes havia um fluxo de animais passando por aquela área. Então, isso traz diversos problemas. O maior deles é o atropelamento. Muitas espécies têm vários indivíduos diariamente sendo atropelados nessas estradas, nas estradas brasileiras. A questão do agronegócio também, são áreas enormes. Quem já teve a oportunidade de ir numa fazenda de soja sabe que a soja é plantada assim, a perder de vista. É um mar verde, sem árvore nenhuma, e aquilo ali a gente chama de monocultura. Não tem diversidade, ou seja, quanto menos diversidade vegetal tiver, menos espécies animais vêm comer daquilo ali. Então, tem aquele mundão de coisa ali que nem é para a fauna local, ainda assim ela é utilizada por poucas espécies. São poucas espécies adaptadas para comer aquilo ali. E nem pode porque tem os venenos, né? O que já é um outro fator que faz com que se reduza a biodiversidade. Mas elas trazem impactos, cada uma do seu estilo traz muitos impactos sobre a biota. Existe alguma experiência do agronegócio como agrofloresta? No Piauí, eu acho que são pouquíssimas as iniciativas. Eu trabalhei com isso no doutorado, né, com estudo de sistemas agroflorestais. Isso tem sido bem consolidado na região da Amazônia, também na região da Mata Atlântica. Mas aqui no Piauí, as poucas iniciativas que eu já vi do pessoal da universidade tentando não deram certo. Tem também no sul do Piauí, o pessoal da Universidade de Bom Jesus também tenta trazer isso para as comunidades locais ali, tentando tirar essa ideia da monocultura, né, trazendo diversificação para as plantações, o que traz menos risco para as próprias famílias, porque se você planta uma única espécie e ela se perde, você não tem nada. Agora, se você bota vários tipos de plantações e uma se perde, você ainda tem alguma coisa, né? Mas no Piauí mesmo ainda é muito fraca essa iniciativa de estar trazendo os sistemas agroflorestais. A gente tem pesquisa disso pela Embrapa, no Ceará e outros estados, mas no Piauí ainda está muito iniciante. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação inclui unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, o que caracteriza cada um desses grupos. E por que as unidades de uso sustentável são mais do dobro das unidades de proteção integral? Ok, então, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como eu falei a princípio, existem duas grandes categorias que são chamadas unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, como o nome já diz, são muito mais restritivas. Ela admite apenas a visitação, a contemplação, e não se pode coletar absolutamente nada sem que você tenha uma autorização para isso. Já as unidades de uso sustentável,
o nome já diz, né, ela permite o uso pelas populações das comunidades tradicionais de recursos florestais e tem ali, obviamente, isso com toda uma legislação norteando esse uso. Então, a gente tem essas duas categorias. Dentro das unidades de proteção integral, nós temos, por exemplo, as APAs, que são áreas de proteção ambiental. Essas áreas, por conceito, são áreas extensas. Então, as APAs, elas são criadas quando se quer proteger uma grande área, que muitas vezes passa dos limites de um estado e passa de limites de municípios. Então, aqui nós temos duas grandes APAs, três, considerando a do Delta do Parnaíba. Temos mas assim, a maior delas, a APA da Ibiapaba. Pega Piauí e Ceará. E temos a APA da Chapada do Araripe, que pega Piauí, Ceará e Pernambuco. E tem Delta, que pega Ceará, Piauí e Maranhão. Então, são áreas extensas, né? E são áreas que as pessoas podem utilizar. Então, só pelas APAs, que são áreas enormes, a gente já tem esse grande número coberto por APAs, né? E também elas são menos restritivas, algumas admitem a permanência da população, porque nas unidades de proteção integral eles têm que ser deslocados, né? Eles têm que ser indenizados e retirados daquela unidade de conservação. Então, pela própria característica da área, acaba se criando mais unidade de uso sustentável do que de proteção integral, o que é um problema. Bom, concluindo, eu cito um trecho do livro Poeira Vital, da Vida com Imperativo Cósmico, de autoria do cientista belga, laureado com o Prêmio Nobel, Christian de Duve. A respeito da perda, isso diz o de Duve no livro, a respeito da perda da biodiversidade causada pelo desmatamento. Diz de Duve, o desaparecimento de espécies vivas é uma perda irremediável de informação preciosa e a destruição de grande parte do livro da vida antes que ele possa ser lido. A perda insubstituível de pistas vitais para a evolução biológica e nossa própria história. Com o retraimento da biosfera, uma fonte valiosa de alimento ou de uma molécula que poderia curar AIDS ou alguma outra doença pode ter desaparecido para sempre. Inspirado nessa última frase, minha pergunta é sobre as plantas com propriedades medicinais identificadas durante a pesquisa sobre a biodiversidade piauiense. Muito bem. A etnobotânica é quem trata dessa área de levantamento das plantas que podem ter algum tipo de utilidade para os humanos, né? Para a cura de doenças, para tratamento de infecções ou afecções diversas. No Piauí, ali no Tropem, existe um grupo de pesquisadores se formando e formando outros pesquisadores que trabalham com a etnobotânica, né? Ou seja, eles trazem listas de espécies que são medicinais, tanto daquelas que são chamadas exóticas, que são trazidas de fora, né? Quanto as nativas, que são plantas comuns ali que cresceram mesmo naquela área. Um jatobá, né? Um ip, que traz ali alguma propriedade também, e os professores têm buscado conhecer essas plantas, identificar essas plantas e saber como que elas de fato são utilizadas para até mesmo poder guardar essas informações que possam ser repassadas tanto para a própria população acadêmica quanto não acadêmica, e também para descoberta de novos fármacos, né, de novos produtos que possam vir, aí, como o autor falou no livro dele, a cura para alguma doença, vir a trazer a cura para alguma doença que ainda não se achou. Pois é. Bem, professora, obrigado uma vez mais. Obrigada. E encerramos aqui a entrevista, né? Eu que agradeço.